Olá, eu sou o Gabriel Amaral Silva, sou um aluno do ICT em São José dos Campos e agora eu vou estar apresentando aqui, junto com o meu colega, o Lucas Kuroki, um trabalho sobre as redes neurais quânticas. Nesse trabalho, a gente vai estar falando uma breve introdução sobre o que são computadores quânticos para poder contextualizar todo o processo e introduzir para vocês o que a gente vai estar tratando sobre. Também vamos falar sobre um novo paradigma de memória e, finalmente, sobre as redes neurais quânticas. Oi, meu nome é Lucas Quinzo, sou estudante do ICT da Unifesp, em São José dos Campos. Por mais que os computadores atuais estejam bem rápidos e evoluem a cada ano, eles possuem uma certa limitação, porque como o seu processamento é realizado de forma sequencial, certos algoritmos podem levar muito tempo para serem executados. Como, por exemplo, buscar um determinado número numa lista gigantesca de números e vai comparando um a um até encontrar o número desejado. E isso pode ter um custo exponencial. Pensando em lidar com esse tipo de algoritmo, foi desenvolvido os chamados computadores quânticos, que se baseiam em conceitos da matemática e da física, em específico da mecânica quântica. Os computadores quânticos utilizam-se de bits quânticos, ou melhor, qubits. São representados por vetores complexos bidimensionais. Fisicamente, eles seriam como spins dos elétrons. Eles são análogos aos bits dos computadores clássicos, porém, eles podem estar em superposição. Ou seja, enquanto o bit normal pode assumir os estados 1 ou 0, os qubits podem assumir 0 ou 1 ao mesmo tempo. O problema é que essa medição vai estar relacionada a uma probabilidade e, portanto, tem um certo grau de incerteza em todo esse processo. Bom, as vantagens da computação quântica, elas normalmente estão relacionadas com a melhoria no desempenho de algoritmos, como por exemplo o algoritmo de fatoração de Shor, ou talvez o algoritmo de busca de Grover. Mas então, o professor Adenilton, ele propôs aqui um novo algoritmo, que é a memória probabilística quântica. Isso aqui é um novo modelo onde a capacidade de armazenamento ela é incrementada significativamente para armazenar dois N padrões com N bits quânticos, ou qubits. Bom, para construir o estado M, vai ser necessário então inicializar um qubit com três registros, sendo eles um registro P com N qubits, onde os padrões eles vão ser inseridos iterativamente no sistema, um registro auxiliar U com 2 qubits e um registro M com N qubits, inicializado com o valor 0 até N, onde vão ser armazenados os qubits com a memória. A ideia do algoritmo de armazenamento é separar esse estado em dois termos, uma correspondente aos padrões armazenados e a outra pronta para o processo de inserção de novos padrões. O estado do segundo qubit auxiliar, o 2, distingue essas duas partes, onde o 2 ele é igual a zero para os padrões armazenados e o 2 igual a um para os termos em processamento. O algoritmo de recuperação ele também precisa da inicialização de um estado quântico com três registros, sendo o primeiro registro I com n qubits, que vai conter o padrão de entrada I. O segundo registro M também vai ter n qubits e ele vai armazenar a memória. E o terceiro registro C, ele vai ter um único qubit de controle. Esse qubit de controle, ele vai estar armazenando uma equação que vai ser utilizada para fazer o controle dessa recuperação de memória. Agora um ponto importante que vale ser ressaltado em comparação da memória quântica probabilística em relação à memória RAM. A memória RAM ela tem um custo de armazenamento de 2 elevado a n bits para armazenar todas as cadeias binárias. Já a memória quântica probabilística, em relação à rede RAM, ela pode ser explorada para a definição de um modelo da rede neural sem peso, onde o tamanho da memória ele não vai crescer exponencialmente com o número de entradas. As redes neurais artificiais podem ter peso ou não,
Geralmente, as mais utilizadas são baseadas no nodo de McCulloch e Pitts, que associam a cada conexão de nodo um determinado peso. Porém, aqui estamos interessados nas redes neurais sem peso, conhecidas como redes neurais lógicas. Tem como entrada e saída números binários, e suas funções dos nodos são armazenadas em memória RAM. O treinamento desse tipo de rede consiste em modificarmos o conteúdo da memória dos nodos e, portanto, esse processo acaba sendo mais rápido e flexível do que o modelo de nodo de McCulloch. Uma outra vantagem é o fato de ser facilmente implementado em hardware, além de possuir alguns algoritmos de rápida convergência. Porém, esse modelo ele apresenta dois problemas. O primeiro se refere à baixa taxa de generalização. Um nodo RAM não consegue se generalizar. Seria preciso combinar outros nodos para conseguir essa característica. E o segundo problema é que ao aumentar o número de entradas de um nodo RAM, sua memória cresce exponencialmente e acaba tornando inviável. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre os conceitos básicos da computação quântica, um pouco sobre a memória probabilística que é utilizada no modelo quântico neural, e também já introduzimos sobre as redes neurais artificiais, vamos falar então sobre as redes neurais quânticas. Esse conceito de computação quântica neural ele foi introduzido por Subhash Kak em 1995. Ele criou um novo paradigma utilizando redes neurais e computação quântica, e abrindo diversas direções na pesquisa em redes neurais. Espera-se que as redes neurais quânticas sejam mais eficientes que as redes neurais clássicas, assim como é esperado entre a computação quântica e clássica. Nesse mesmo ano, em 1995, Menner e Narayan propuseram um modelo de rede neural inspirado na computação quântica, com redes de única camada, utilizando o ponto de vista de múltiplos universos. Em 1998, Ventura e Martinez introduziram a memória associativa quântica, com uma capacidade exponencial no número de neurônios. Bom, por ser uma área de pesquisa recente, as redes neurais quânticas elas não possuem seus modelos bem definidos, e os algoritmos de treinamento possuem problemas em aberto. Bom, agora então a gente vai falar um pouco sobre alguns modelos de redes neurais quânticas e os seus algoritmos de treinamento que foram propostos entre o ano de 2001 e 2010. O primeiro deles foi o neurônio artificial quântico, que foi proposto por Dan Ventura e Tony Martinez. Eles introduziram um modelo matemático de um neurônio artificial com propriedades quânticas que tem a capacidade de classificar padrões não linearmente, esses separáveis utilizando apenas funções de ativação lineares. Partindo de um perceptron e adicionando propriedades quânticas ao modelo. Nesse modelo, os pesos W são substituídos por funções de onda I, E e qubits. Então, o vetor de pesos é substituído por qubits em superposição, que ao interagir com o ambiente irão colapsar para um vetor de pesos clássicos. Bom, outro modelo que foi proposto em 2001 por Altaisk é chamado de regra delta quântica. Nesse modelo, os pesos do perceptron eles são operadores quânticos sobre um único qubit, e suas regras de aprendizado utilizam funções de ativação lineares. O trabalho dele é um dos primeiros a tratar sobre uma versão quântica do perceptron, utilizando operadores como os pesos, e de sua regra de aprendizado. Nesse, é afirmado que dificilmente serão construídas análogas quânticas das funções de ativação não lineares usualmente utilizadas em redes neurais. Mas Altaisk propõe uma versão quântica do perceptron com função de ativação linear e uma regra de aprendizado por correção de erro. O estudo de modelos quânticos neurais é uma área recente e em crescimento. Diversas pesquisas estão sendo realizadas para generalizar modelos de redes neurais na computação quântica. Por exemplo, perceptron de múltiplas camadas e redes neurais fuzzy. O foco desse vídeo foi apresentar o desenvolvimento de uma rede neural quântica que nos permite
utilizar a computação quântica em uma maior gama de problemas.